Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, iremos tratar de um assunto muito importante e que merece cada vez mais a minha atenção, o seu interesse e a nossa indignação. Por aqui falaremos sobre racismo, discriminação e também injúria racial no ambiente esportivo. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara o Marcelo Carvalho, ele que é diretor do Observatório de Discriminação Racial no Futebol. Então, Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, obrigado por espaço tão importante para falarmos de um tema que é importante não só para a comunidade negra, mas para toda a sociedade. E falar de racismo no futebol é aproveitar o espaço que o esporte tem para que a gente consiga cada vez mais dar esse recado tão importante para a sociedade, que é: devemos todos lutar contra o racismo. Perfeito, e também participa da nossa edição aqui nos estúdios da TV Câmara o advogado criminalista Leandro Soares, que é conselheiro da OABRS, a Ordem dos Advogados do Brasil. Olá, Leandro, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. E como o Marcelo bem frisou, é um tema importantíssimo para a gente ser tratado, ainda mais no Rio Grande do Sul, em nossa cidade, nossa capital, que é uma cidade tóxica, né, onde vive e convive e aceita o racismo de toda e qualquer forma. Obrigado. Eu começo saudando a presença dos nossos especiais convidados e de imediato pergunto ao Marcelo como surgiu o Observatório e como funciona o trabalho desenvolvido pela organização. O Observatório surgiu em 2014, logo após os casos de racismo com Márcio Chagas, Tinga e Warouca. Era o início do ano de 2014, o ano que o Brasil sediou a Copa do Mundo. E nesse momento, o Brasil inteiro parou por conta desses casos para olhar para o futebol e pensar: poxa, mas tem racismo no futebol? Logo o futebol, que sempre foi o retrato da tão falada democracia racial. E aí naquele momento eu fui pesquisar os casos de racismo no futebol e principalmente os desdobramentos desses casos. E aí eu não encontrei esse lugar. E aí eu resolvi criar o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que nasce com esse objetivo, de ter um lugar onde a gente pudesse colocar todos os casos de racismo no futebol brasileiro e principalmente acompanhar o desdobramento desses casos. Uma vez que a gente consegue acompanhar o desdobramento, a gente consegue, primeiro, dizer que nós não temos casos isolados. São todos uma frequência muito grande de casos. E segundo, que a gente consegue, através do desdobramento desses casos, encorajar que jogadores, torcedores, comecem a denunciar os casos e principalmente comecem a cobrar punição, comecem a cobrar responsabilização dos envolvidos. Perfeito. Agora, aproveitando da experiência profissional do Leandro e também acadêmica, para a gente começar a entender os termos desse debate, explica para nós se existe uma diferença jurídica entre o racismo e a injúria racial, por gentileza. Então, o racismo ele está consagrado na Lei 7716 de 89, uma lei antiga, né? Completou 30 anos já a lei. E os casos de racismo no Brasil são ínfimos, como o Marcelo bem mencionou, são muito poucos. E, obviamente, que isso se reflete também no futebol, né? Então, no futebol também não há racismo, porque na nossa sociedade também não está configurado o racismo. Aliás, está configurado, mas os casos de racismo são pouquíssimos. E a injúria racial, hoje em dia, em Porto Alegre, nós temos a Delegacia de Intolerância, né? E aí, com a Delegacia de Intolerância, houve um pouco mais de pessoas se sentindo à vontade de ir lá na Delegacia de Intolerância para falar sobre o ato de racismo que essa pessoa sofreu, né? E é uma peculiaridade. A injúria racial é quem está falando, o ofensor, chamar, o que a gente ouve muito no futebol, macaco, negro fedorento ou negra fedorenta. Isso é muito comum para nós negras e para nós negros e negras. E o racismo que está consagrado lá na Lei 7716 de 89, né, é quando não aborda uma pessoa específica, e sim uma coletividade. Então essa é a grande diferença. E existe, quando tu fala em poucos casos, são poucos casos registrados da maneira correta. Exatamente. Na verdade, é um outro programa para isso, né? Porque quando sofre a vítima sofre lá a injúria racial ou o racismo, a primeira coisa que tem que ser feita é o quê? Procurar o delegado de polícia para quê? Para ir lá fazer o seu boletim de ocorrência, a sua ocorrência policial. Após essa ocorrência policial, tu vai receber aquele termo e com aquele termo, aí
começa todo um trâmite, vai ter que procurar uma advogada, um advogado, para começar, a partir dali, dar o trâmite daquela situação que sofreu. Né? E, obviamente, sempre em cima também da delegada, do delegado de polícia, né, para dar continuidade logo tão breve e é também a investigação desse crime de injúria racial. Agora, Marcelo, falando um pouco do dia a dia, da rotina da organização, do observatório, como a entidade atua para identificar esses casos de racismo no esporte, principalmente no futebol? No princípio, a gente monitorava esses casos através de ferramentas de redes sociais. Então, um veículo de comunicação coloca essa notícia, o observatório conseguia a informação dessa notícia e isso vai para dentro do nosso trabalho de acompanhamento desses casos. Hoje nós recebemos muitas denúncias de jornalistas, de jogadores, de torcedores que procuram o observatório através das redes sociais e nos contam, olha, no jogo tal teve tal situação. E aí nos relatam a situação, muitas vezes nós encaminhamos isso para a imprensa, para que seja publicado num outro veículo de comunicação, para que depois o observatório atue. Mas com o passar do tempo, né, o observatório hoje tem 8 anos de atuação, nós recebemos muitas denúncias hoje diretamente ao observatório. Algumas a gente consegue dar vazão, né, dar publicidade para essas denúncias, outras não, porque a gente não consegue atestar a veracidade. E aí é um caso aqui que a gente precisa discutir, toda vez que alguém denuncia racismo, o agressor primeiro ele comete o ato, seja de racismo ou de injúria racial, mas num segundo momento, sabendo da possibilidade de ser preso, de ter que responder um processo, aí ele alega que não houve o fato. Então, o observatório, se preservando, a gente muitas vezes não coloca todos os casos que nós temos notícias por não atestar a veracidade e medo de ter que responder um processo. É bastante complicado esse trabalho do observatório, bastante relevante e importante para toda a sociedade. Agora, Leandro, falando um pouco da legislação, quais as punições previstas para os casos consagrados de racismo e injúria social? E mais que isso, por se tratar do ambiente esportivo, existe alguma diferença no andamento do processo jurídico e das punições também? Não há diferença, né, dentro do esporte. O que tem dentro do esporte hoje é uma delegacia dentro do estádio de futebol. Os GCRIMs? Exatamente, tá lá para isso. Né? E o que o Marcelo mencionou e que tu acabou de dizer é um fato. Né? O Marcelo disse, o agressor, ele vai lá, fala e daqui a pouco ele vê a possibilidade de ser preso, recua. Né? E a gente viu isso no último jogo do Inter, ou do penúltimo jogo do Internacional, né? Onde um atleta falou para um outro atleta, negro, chamou de macaco. Né? E aí a gente vê as pessoas em volta do agressor falando, não, foi tudo um mal entendido. Então, tanto no esporte quanto no ambiente normal do dia a dia, há essas palavras das pessoas que agrediram, que falaram que nada mais é do que um mal entendido. E aí o Marcelo traz também a questão da democracia. Né, o mito da democracia racial no Brasil. Isso nós não temos. Né? Isso nós tivemos que falar dentro de esporte, por exemplo. O Márcio Chagas, ele fala muito bem isso quando ele aborda e diz, olha, no esporte, por exemplo, o Marcelo tem muito mais cancha para falar sobre isso, no esporte, o homem negro e a mulher negra são protagonistas dentro de onde? Dentro das 4 linhas. Fugiu, acabou a carreira dessa pessoa dentro das 4 linhas, a possibilidade desse ex-atleta negro ou negra ser um diretor ou ser um técnico de futebol é muito pouco, é muito baixo, muito baixo. Tanto é que a gente vê quantos técnicos tem hoje de futebol negros no Brasil. Nas grandes divisões nós temos poucos, né? Nós temos um na Série A, devemos ter 2 ou 3 na Série B. O único na Série A é o Roger, então? Não, na Série A não. O único na Série A é o Jair Ventura. Jair Ventura, isso. E o Roger na Série B, e isso. Na Série B tem mais um outro treinador, que agora não vou lembrar os nomes. Mas é sempre isso, né? Um número muito pequeno de pessoas negras exercendo esse lugar de decisão, esse lugar de poder, né? Há poucos anos, numa das atividades que o Observatório de Discriminação Racial no Futebol se propôs a fazer, num levantamento feito, havia apenas 2 técnicos do grande escalão
na primeira divisão do futebol brasileiro, que era o Marcão no Fluminense, na época, que hoje voltou a ser auxiliar técnico, ele era técnico interino do Fluminense, e o Roger Machado, que estava no Bahia na ocasião. Então, a que se deve essas poucas oportunidades na primeira linha do futebol brasileiro e no esporte como um todo, Marcelo? O Brasil construiu ao longo da sua história, e aí nós devemos lembrar sempre, né, que foram 350 anos do povo negro escravizado, 152 anos do povo negro liberto. Ao longo desses 350 anos, foi sempre repetido que pessoas negras não tinham capacidade intelectual de exercer algumas funções, não tinham capacidade intelectual nem inteligência de estar em determinados lugares. 152 anos depois, com a pouca oportunidade que foi dada às pessoas negras, a gente não conseguiu construir um legado que consiga colocar pessoas negras nesses espaços de posição e decisão. Então são muito poucas pessoas que ocupam esse espaço, sempre carregando um peso muito grande de responsabilidade. E aí dentro do futebol, quem está dentro do futebol, que está comandando o futebol, são as mesmas pessoas que estão comandando grandes empresas, que não enxergam pessoas negras com essa característica, com esse poder de estar gerenciando um grupo de pessoas, mesmo no futebol, onde pessoas negras estão dentro de campo, muitas vezes, como o Roger diz, me dizem que eu não tenho condições de liderar uma equipe. É estranho, palavras do Roger, né? Porque eu sempre fui capitão, eu sempre fui líder de grupo. Porque agora que eu estou fora desse lugar, eu não tenho mais essa característica. Então, assim, a gente no Brasil nunca teve esse trabalho de base que nós precisaríamos, né? Que é um trabalho de educação, que é um trabalho de oportunidades, para que a gente saia desse lugar de pensar pessoas negras dentro do esporte, por exemplo, com capacidade, né, valências de força física e de baixa inteligência, para chegar num lugar que, olha, as pessoas não estão por falta de oportunidade. Então o futebol também não dá oportunidade para as pessoas negras chegarem nesse lugar. E quando elas chegam, é um peso muito grande, porque você traz consigo a responsabilidade de ter que ganhar, né, a vitória de um time de futebol, e também traz a responsabilidade de ter que mostrar para a sociedade inteira que as pessoas negras conseguem estar naquele lugar. Ou seja, muitas vezes o racismo faz isso, né? Quando eu consigo chegar num lugar, eu não chego sozinho, eu trago todo um coletivo, que é muito diferente se a gente for analisar aspectos de pessoas não negras. Pessoas não negras são avaliadas individualmente, pessoas negras não. Quando uma pessoa negra erra, ela está carregando todo um coletivo. Então, quando um treinador não conseguiu atingir o ápice, não conseguiu chegar naquele espaço, ele está dizendo que todas as outras pessoas negras também não vão conseguir. E aí a gente também não fez aquele trabalho de base, aquele trabalho tão debatido que a gente está debatendo desde sempre, que é escolaridade, que é escola, que é educação. Nós não fizemos esse trabalho. Nós estamos sempre empurrando com a barriga. Enquanto nós não partirmos do mesmo lugar, não tem como a gente dizer, por exemplo, que existe meritocracia. Nós não vamos chegar no mesmo lugar saindo de lugares diferentes. E falando sobre essa questão do espaço de poder, né, se a gente tiver que olhar para o judiciário, né, vai ter esse processo de injúria racial e vai ter esse processo de racismo. Quem vai julgar? A cada 10 magistradas e magistrados, 8 são pessoas negras no Brasil. No Rio Grande do Sul, eu só conheço uma magistrada negra, que é da Vara do Júri de Porto Alegre. Né? Então, a gente também tem que pensar nisso. Os espaços de poder, as pessoas negras não se vejam representadas nesses espaços. Né? E o judiciário não vai ser diferente. Ou seja, não só o judiciário, mas todos os espaços que a gente anda, que a gente caminha, que a gente aborda, a gente vê que a população negra não está representada naqueles espaços de poder. Agora, Marcelo, tu diria então para nós que as causas e consequências desse aumento de casos preconceituosos ainda, mesmo que no ambiente esportivo ou em toda a sociedade, é algo muito mais antigo que vem de um racismo que se formou há muitos e muitos anos no país? Dentro do futebol nós temos umas análises um pouco diferentes de pensarmos sociedade, assim. Se nós pensarmos no futebol, primeiro que o futebol sempre foi esse espaço tóxico, né? Que um espaço onde eu saía de casa pensando, olha, se eu tiver com alguma frustração, eu vou para o estádio, lá eu vou gritar, vou xingar, vou brigar e volto para casa mais leve. Dentro desse gritar, xingar e brigar estava todo tipo de ofensa. Até mesmo se a gente pensar um estádio de futebol há 10 anos atrás, quando as mulheres adentravam o espaço, elas ouviam todo tipo de barbaridades. Hoje um espaço do futebol ainda não é um espaço seguro para mulheres, mas elas não ouvem mais aquelas ofensas de 10 anos atrás.
Mas falando em termos de racismo, o que ocorria dentro de campo e o xingamento para pessoas negras, eles sempre ocorreram. O que a gente está percebendo agora é uma mudança de comportamento dos torcedores e principalmente dos jogadores. Jogadores que antes ouviam essa ofensa ao pé do ouvido, macaco, negro de merda. Essa ofensa ela sempre foi comum no futebol. Hoje o jogador que está dentro de campo ele diz, opa, isso eu não tolero mais, isso eu não aceito mais. E a imprensa começa a dar visibilidade para essas denúncias. De novo, 15 anos atrás, um jogador primeiro, ele entendia que isso era parte do futebol, que era parte do pacote dele de ser jogador de futebol. E outra, a imprensa não dava visibilidade que dá hoje para esses casos. Não se denunciava, não se questionava. Hoje a imprensa está atenta, hoje a imprensa noticia, hoje a imprensa vai atrás, vai investigar. Então, é uma mudança de comportamento muito em cima da conscientização que está sendo colocada hoje para a sociedade, e isso faz com que aumente as denúncias. De outro lado, nós temos também um momento do Brasil e do mundo onde pessoas racistas estão se sentindo mais à vontade para expressar esse racismo. Então, por exemplo, o Leandro está dizendo agora que nós temos uma delegacia em Porto Alegre para intolerância, né? Se a gente for conversar, nós temos muito mais denúncias. Por quê? Porque de um lado existem pessoas mais conscientes e do outro lado existe uma parcela da sociedade que por um determinado momento silenciou o seu preconceito. E hoje está se sentindo à vontade para ir para um estádio de futebol, por exemplo, e imitar o macaco, gritar macaco. Essas pessoas estão se sentindo autorizadas. Por quê? Porque dentro do judiciário nós não estamos conseguindo penalizar essas pessoas. A pessoa comete um ato de racismo, seja racismo ou injúria racial, e ela não está indo presa. E aí o outro também pensa, poxa, se ele fez e não aconteceu nada com ele, também não vai acontecer nada comigo. E aí a gente está vendo isso nos torneios sul-americanos. Os outros torcedores de outros países que vêm para o Brasil ou vão enfrentar brasileiros, eles já sabem que a Conmebol é, no mínimo, benevolente. Então, poxa, não vai acontecer nada comigo e nem com o clube. Tá ok. E eu sei que isso vai mexer com o comportamento do brasileiro. Então eu vou cometer esse crime. E aí a gente precisa também fazer um recorte que, se no Brasil nós estamos discutindo injúria racial, racismo, tentando equiparar isso no judiciário, na Argentina nós não temos esse processo. Para eles, o racismo não é esse racismo que nós estamos colocando aqui do insulto, do xingamento. Porque quando o argentino vem jogar no Brasil, existem comportamentos, manual de comportamento que diz, olha, não cometa discriminação racial no Brasil, porque no Brasil o racismo é crime. Ou seja, lá para eles não é. Então o comportamento deles é diferente. O que a gente precisa? Precisa da ação da Conmebol. Precisa da ação, por exemplo, da Federação Gaúcha, do Tribunal de Justiça do Esporte aqui do Rio Grande do Sul, para coibir esses atos. Nós estamos em maio, o Observatório já monitorou em 2022 mais de 8 casos envolvendo o futebol gaúcho. Seja a primeira divisão, seja a segunda divisão, seja torneios nacionais que se joga aqui no Rio Grande do Sul. Aqui nós precisamos olhar. Nós não precisamos olhar para a Argentina e dizer, na Argentina o argentino é racista. Não, aí nós estamos cometendo xenofobia. Nós precisamos olhar para dentro do Brasil e entender. Aqui existem muitos casos de racismo. E aí, aproveitando uma deixa do Leandro, se nós sairmos da justiça comum e irmos para o judiciário do futebol, né, Tribunal de Justiça Desportivo, nós também não temos pessoas negras. E aí, quando chega no tribunal, o tribunal primeiro vai entender que o ato de um torcedor não pode levar à penalização de um clube. Segundo, daqui a pouco o tribunal entende que isso não foi um ato grave. Porque dentro do esporte nós não temos essa diferenciação entre racismo e injúria racial. O artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva trata tudo como ato de discriminação. Indiferente se for racismo ou injúria racial. Mas quando um advogado, companheiro do Leandro, entra num tribunal de justiça, ele já entra gritando, dizendo que não foi racismo, foi injúria racial. Por quê? Porque ele está tentando convencer os auditores, os procuradores, que aquilo não foi um crime grave. Foi um crime menor, no caso, colocando como injúria racial. Então, assim, como o tribunal também não tem pessoas negras lá que podem se sentir ofendidos com o caso, realmente não foi um caso grave, então vamos tentar diminuir a pena. E aí, tu diminuindo a pena, tu tá dando espaço para esses racistas voltarem ao estádio de futebol. Como a gente pode ver, tanto a questão da conscientização e das penalidades previstas na lei, elas só vão avançar a partir da atenção, do interesse e principalmente da indignação coletiva de toda a sociedade e também do ambiente que cerca os países. Como tu disse, não adianta
o Brasil estar com leis e com um pensamento sobre o racismo, enquanto os seus vizinhos, também apoiadores de Mercosul, inclusive, não estão lidando da mesma maneira com os casos. E voltando, há poucos instantes nós falávamos sobre o crédito dado à vítima, né, de quem sofre a injúria, e o Leandro citava para nós o caso envolvendo o jogador do Internacional, o Edenilson, e o lateral direito, o Rafael Ramos, do Corinthians, que aconteceu aqui em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, durante um jogo do Campeonato Brasileiro, que é regido e credenciado pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Então ela precisa estar atenta também a esses casos. Eu queria lhe perguntar, Leandro, para quem sofre a injúria, a legislação ela prevê que essa pessoa precisa comprovar de alguma maneira que sofreu o racismo e existe um crédito dado à palavra da vítima, ou isso é relativo e depende de cada caso, como aconteceu na ocorrência que tu citaste anteriormente, onde o Rafael Ramos disse que se tratou de um mal-entendido? Infelizmente, a maioria dos casos são tratados assim, são tratados como mal-entendido. Sobre a questão do crédito à vítima, penso eu que não há motivos para a vítima ir lá e dizer no judiciário, numa delegacia, e dizer que sofreu racismo e não ter sofrido racismo, né? Isso é muito perigoso, penso eu. Mas não é fácil. Não é fácil para a população negra, né? E outra, no momento que tu sofre o racismo, quando tu sofre a injúria racial, há um grande detalhe. Tu vai ter que te expor. E aí tu te expondo, Marcelo, tu vai ter que ir na delegacia. E aí tu vai na delegacia, aquele ambiente não é um ambiente acolhedor. Mesmo a delegacia de crime de intolerância racial, não é um ambiente acolhedor, né? E aí isso a gente fala de Porto Alegre, mas quem está em Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, vai ter que ir numa delegacia normal. Então naquela delegacia normal vai estar abrangendo todos os outros crimes que aconteceram em volta daquela cidade. E aí tu vai ter que procurar o delegado, vai ter que explicar toda a situação e muitas vezes, infelizmente, o delegado fala, ou o escrivão fala, olha, não é bem assim. Tem certeza que tu quer continuar com esse teu discurso? Tem certeza isso, tem certeza aquilo? E a pessoa já se sente amedrontada. Fez o boletim de ocorrência, tem uma outra situação, vai ter que procurar uma advogada ou um advogado. E aí vai ter que pagar. E aí já tem a questão financeira, que infelizmente a grande maioria das pessoas da população negra não tem condições de estar pagando uma advogada, um advogado para adentrar com seus casos e ver, sentar e conversar sobre aquela situação, né? Talvez também procurar uma indenização de cunho indenizatório, também isso acontece bastante. Feito isso, tem o judiciário. E o judiciário vai lá dizer que não, isso é só um caso isolado, como diz o Marcelo. Isso não é nada mais grave do que essa informação, do que isso que a gente recebeu agora. E, infelizmente, se nós falando em estádio de futebol, em jogo de futebol, as pessoas ouvem muito isso, né? Tanto o hino do Inter, quanto o canto do Grêmio, um canto do Inter, há, infelizmente, muitas palavras pejorativas e muitas palavras preconceituosas nos cantos. Então, o Marcelo diz, é um fato. O atleta, há 15 anos, ele se sentia naquele ambiente, não, beleza, me chamar de macaco faz parte do circo, faz parte do futebol. E não é, e nunca foi. E não vai ser agora que vai ser. Então, é muito difícil quando uma pessoa sofre injúria racial ou sofre racismo, porque tem um trâmite muito grande pela frente. Até ser consagrado, até tu chegar em um juiz ou uma juíza para lá e dar uma sentença favorável, é muito difícil. Vai ter que correr e correr muito para isso. Leandro, você acredita que esse questionamento feito à vítima, se realmente existiu o caso, se ela realmente sofreu a injúria, a ocorrência de racismo, muito se deve com essa relação aos lugares de poder que não existem no Brasil para pessoas negras? Exatamente. Isso eu penso que é a revitimização. Ela já foi vítima daquele ato racial e aí vai procurar vai na delegacia e lá falam, ó, tem certeza que tu quer continuar com isso? Aquela pessoa está sendo vítima novamente, né? E exatamente isso, Matheus, que tu falou. Os espaços de poder. Se a vítima, se não sofreu, se não consegue ver nesses espaços de poder uma pessoa que se vê representada, é muito difícil dar uma continuidade. Aproveitando o espaço, assim, né? Aproveitar até o Leandro, por exemplo, o Observatório já acompanhou algumas denúncias de atleta que vai até a delegacia, por exemplo, o delegado se nega a registrar um boletim de ocorrência porque a vítima não tinha testemunha.
E a outra questão que o observatório monitora muito é: atleta vai até a delegacia, registra o boletim de ocorrência. E aí ele não sabe que ele precisa, sendo injúria racial, abrir um processo. Então eu gostaria até aproveitar, né, invertendo os papéis aqui, mas que o Leandro desse esse passo a passo, assim, porque isso é um serviço muito importante para a sociedade. O que um atleta ou um cidadão faz quando ele é vítima de racismo, se ele vai da delegacia, se precisa ou não precisa testemunha, sendo injúria racial, qual é o outro passo que ele precisa fazer para o processo existir, né? Porque eu sei, por exemplo, eu não sou advogado, que sendo racismo, o Ministério Público pode entrar com uma ação com o agressor. Não sendo racismo, tem um outro passo, então... Leandro, Marcelo, para complementar, por coincidência, era a próxima pergunta do roteiro, e complementando um pouco a sua pergunta ao Leandro, o passo a passo, né, como o Marcelo solicitou ali, de quem sofre a injúria racial, e para além disso, como funcionam os casos em que a pessoa não tem as testemunhas e também foge das câmeras de um grande evento esportivo, das arquibancadas, do público e de uma atenção da grande mídia também naquele evento esportivo, onde teoricamente ela está respaldada com imagens, com outros cidadãos que presenciaram a cena e a injúria. Qual a diferença e o passo a passo para essas pessoas que sofrem o racismo? Penso eu que, infelizmente, se essas pessoas não tiverem, as vítimas, se não tiverem uma testemunha, uma filmagem, ou o mais comum, uma testemunha que estava ao lado, uma testemunha ocular, possivelmente vai ser arquivado esse inquérito policial e não vai ter uma sequência nisso, né? E o passo a passo do atleta de futebol, por exemplo, é lá fazer o boletim de ocorrência. Se conseguiu passar por esse primeiro passo, que não é fácil, né? Tu chegar na delegacia 3 da manhã ou 3 da tarde, vai ter que chegar em uma delegacia e tu vai esperar uma fila, né? Porque não é simplesmente chegou lá e já está pronto para ser atendido, não. Tem uma fila, porque tem a pessoa que foi furtada, outra que foi roubada, o outro que é violência doméstica, depois tu vai ser atendido. Foi atendido, sentou, conseguiu fazer o teu boletim de ocorrência, o próximo passo é tu procurar uma advogada ou um advogado de sua confiança. Para quê? Para dar continuidade nesse processo. E o Marcelo muito bem disse, se for crime de racismo, e crimes de racismo são pouquíssimos no Brasil, o próprio Ministério Público, ele dá o próprio andamento desse processo, né? Sendo a injúria racial, é um pouco diferente, tem que procurar um advogado. E digo, indo na delegacia, mesmo sendo a vítima, é interessante levar uma advogada ou um advogado para te acompanhar. Porque tu vai chegar naquele ambiente que não é um ambiente acolhedor, tu vai ficar nervosa, tu vai ficar nervoso, né? E aí tu vai se perder, e muitas vezes as pessoas esquecem do motivo que foram lá, o motivo real que foram lá, e às vezes esquecem de uma peculiaridade. Isso já aconteceu com clientes meus que foram sozinha na delegacia e esqueceu. Por quê? Porque aquele ambiente não é acolhedor, principalmente para as mulheres negras, né? Porque tu chega lá, não é um ambiente acolhedor, tem as armas por cima, os caras com as armas andando para cima e para baixo, né? E aí tu não tem aquele ambiente acolhedor. O que tu vai fazer? Tu esquece o que tu tem que fazer, né? Tu esquece o teu objetivo principal que tu foi lá, né? E aí tu acaba esquecendo. Tu pode, naquele boletim de ocorrência, não dar uma veracidade real do fato que aconteceu minutos ou horas atrás. Agora, Marcelo, levando em consideração as últimas palavras do Leandro sobre esse ambiente da delegacia não ser acolhedor, por que tu acredita que certos crimes, como as ocorrências de racismo e injúria, elas são tratadas por vezes, dependendo de quem atende a vítima, com certo desdém ou com menos gravidade do que deveria ser nesses ambientes que deveriam resguardar a população que procura o atendimento policial? Por mais que a gente venha discutindo racismo há quase 500 anos, nós temos um processo que é muito lento, que é das pessoas não negras entenderem o que é o racismo, entenderem o que é a minha dor, eu sendo vítima de racismo. Então, muitas vezes, quando uma pessoa diz, olha, isso não foi racismo, foi um mal entendido, ou dentro do ambiente esportivo, poxa, isso é algo do futebol, deixa pra lá, é porque as pessoas não conseguem entender o tamanho da dor de quem está denunciando. Porque o atleta que está denunciando racismo, ele está falando daquela situação, mas ele está falando de outras tantas situações que ele não conseguiu enxergar o agressor. A partir do momento que eu estou num estádio de futebol que eu consigo enxergar o agressor, eu estou denunciando aquele caso e outros tantos casos que eu já sofri. Traz uma bagagem. Traz uma bagagem. E aí,
É isso que quem está ali registrando o boletim de ocorrência, ou que quem vai julgar esse caso precisa entender. Do tamanho que é um ato de racismo. Porque se eu pensar, poxa, um xingamento, não, mas o xingamento dá para conversar. A questão é, tudo isso tem um reflexo. O xingamento, o insulto, o gestual de macaco, o analisar uma pessoa negra como possível bandido, isso tem um reflexo que é o genocídio da população negra. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Muito por conta desse racismo do dia a dia que as pessoas não entendem como grave. Porque é isso, né? Eu vou estar correndo na rua, daqui a pouco eu vou ser vítima de uma bala perdida, e aí vão dizer, mas ele estava correndo, mas ele estava num ambiente que era suspeito, ou seja, nós estamos autorizando as mortes. E esse autorizar as mortes começa nesse insulto lá atrás. Nesse pequeno insulto que muitas vezes, para mim, nunca é pequeno, mas que as pessoas denominam como pequeno, ele é o causador dessas mortes que nós temos hoje no Brasil. Então, é preciso que pessoas negras estejam dentro desse ambiente, se não como um juiz, mas pelo menos participando dessa construção. Eu digo no futebol, por exemplo, é preciso ter pessoas negras dentro do Tribunal de Justiça. É preciso ter pessoas negras dentro da CBF, dentro da Federação Gaúcha. Para quê? Para que a gente pense em campanhas de conscientização e de educação. Se sentar ali naquela mesa 10 pessoas brancas para pensar uma ação contra o racismo, não vai ser uma ação efetiva. Elas não vão conseguir entender o tamanho da dor. Por exemplo, na Itália, sentou lá na Federação Italiana várias pessoas e chamaram um artista. O artista desenhou para a campanha macacos. Quando a campanha vai para a rua, todo mundo diz, essa campanha não pode ir para a rua. Tudo que a população negra não quer ser associado ao macaco. Então, como no Brasil nós já tivemos aquela campanha Somos Todos Macacos, não tinha uma pessoa negra participando daquela construção. Porque tudo que a gente não quer é ser associado ao macaco. E não venha nos dizer que mas o macaco é um dos animais mais inteligentes. Não é essa a questão. A questão é por que nós fomos associados ao macaco lá atrás. Sempre foi de maneira pejorativa. Então é preciso entender essas construções para que a gente entenda o tamanho da dor de uma pessoa que chega até uma delegacia para falar que foi xingada de macaco, negro e um adjetivo pejorativo depois. Então é assim, esse entendimento está faltando. Está faltando ouvir. Eu acho que muito do processo que a gente vive no Brasil hoje falta ouvir. Falta entender o que eu estou dizendo. O tamanho da dor quando eu digo que eu sofri racismo. E não dá para contemporizar. Não dá para se dizer antirracista e tentar, naquele momento, botar uma camisa do time e dizer, poxa, o meu clubismo não deixa eu fazer parte da luta agora. Mas como é que o meu clube não foi bem isso, o meu atleta não faria isso. Entendeu? Muitas vezes as pessoas defendem o racista sem nem ao menos conhecer a pessoa. Mas as pessoas já saem dizendo, não, mas essa pessoa é uma gente boa, ela jamais cometeria um crime. Aí tá o Leandro aqui para dizer, a cadeia tá cheia de gente boa que nunca cometeram um crime e erraram a primeira vez. Mas se tu errou, tu tem que pagar, tu tem que responder pelo teu erro. Esse é o processo, né? Não dá para contemporizar dizendo que nunca errou, então deixa para lá. Não, nunca errou a primeira vez, que responda pelo erro dela. E complementando, né, isso tudo que a gente está falando faz parte também do racismo estrutural. Né? Tem o racismo institucional, que eu trouxe também, né, que são apenas, pelos dados, apenas 20% das juízas e juízes são negros no Brasil, mas também o racismo estrutural. E isso a gente consegue visualizar muito bem no caso que aconteceu na morte brutal de um homem negro dentro de um mercado aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Né, onde aquele caso não foi estruturado como racismo. Né? Por quê? Porque a gente não consegue ver as pessoas não conseguem visualizar. Mas, fazendo uma pergunta ao contrário, se fosse um homem branco de olhos azuis, teria acontecido aquilo com ele? Nas mesmas características daquele homem, do João Alberto? Quase a sua totalidade de resposta eu posso te falar. Não. Por quê? Porque isso faz parte do racismo estrutural no Brasil. A consciência vem também de um processo muito mais amplo e que já é
antigo no país, que é a falta de uma educação para a criação desse processo de conscientização social como um todo, em todas as esferas e lacunas da sociedade, né, que ficaram para trás. Bom, estamos chegando ao final desse primeiro bloco de discussão sobre o racismo e a injúria racial no ambiente esportivo. E depois do nosso intervalo, o Marcelo Carvalho, que é o diretor do Observatório de Discriminação Racial no Futebol, irá continuar o nosso bate-papo conosco, mas o Leandro Soares, advogado criminalista e conselheiro estadual da OAB-RS, terá que deixar aqui o nosso programa. Então, Leandro, agradeço pela participação e peço para você deixar um último recado sobre a importância desse debate que estamos fazendo hoje e como você enxerga o cenário de preconceitos, principalmente no ambiente esportivo em toda a nossa sociedade. Obrigado pelo convite, primeiramente. Agradeço meu irmão Marcelo Carvalho por esse debate. Eu acho importantíssimo, né, já que nós estamos falando do clube, dos esportes, do esporte de modo geral, em especial os maiores clubes de Porto Alegre, né, apoiar o Marcelo Carvalho, apoiar o Observatório, né, e não só o Observatório, não só os grandes clubes, mas também as empresas, também a TV Câmara, também outras empresas que têm interesse nisso, porque eu sempre olho isso, Matheus, quando eu entro em qualquer ambiente, eu sempre verifico o espaço de poder, quem estão nos espaços de poder, né? Então, eu sempre falo, e não é constrangimento nenhum, aqui, por exemplo, eu não vi nenhuma pessoa negra. Eu vi 2 pessoas negras vindo de lá, 2 pessoas que eram o quê? Higienizando, auxiliares de limpeza. Então, esses ambientes a gente precisa tá coeso, né? E ter para pessoas negras nesses ambientes, em especial nos espaços de poder. Porque é só assim que a gente vai conseguir, talvez, diminuir, Matheus, daqui a 20, 30 anos, essa incidência brutal que está acontecendo hoje. Não somente nos estádios de futebol, mas no dia a dia, onde a população negra é morta, onde o Marcelo acabou de dizer que a cada 23 minutos um jovem negro é morto, né? Onde eu, como advogado, sou confundido muitas vezes com o réu nas audiências, eu tenho que vir de terno e gravata, porque se eu chegar com uma camiseta, com uma camisa, uma calça social, vão achar que eu seja o réu, que esteja um pouquinho mais arrumado. Então a gente precisa, Thaís, a gente precisa se ver nos espaços de poder. Então, agradecer de novo o convite. E hoje, infelizmente, teve o falecimento de uma colega advogada, conselheira, a doutora Líbia Suzano. Né? Os meus sentimentos para toda a família e todos nós, conselheiras e conselheiros, nesse momento, que foi muito triste para toda a advocacia gaúcha do Rio Grande do Sul. Solidariedade de todos nós, a colega que o Leandro citou agora há pouco, e também pode ter certeza que a sua colocação, a sua manifestação, Leandro, assim como cada palavra do Marcelo aqui no nosso programa, vai gerar bastante debate e reflexão a todos do nosso público. Estão assistindo com certeza o TV Câmara Entrevista, que volta em alguns instantes, então não saia daí e continuem acompanhando a nossa programação.
Então estamos de volta com o nosso TV Câmara Entrevista, que hoje debate um assunto muito importante e que, como eu disse logo no início da nossa programação, merece cada vez mais a minha atenção, o seu interesse e a nossa indignação como sociedade. Por aqui estamos debatendo o racismo, a injúria racial e a discriminação no ambiente esportivo. Para falar sobre esse assunto, para continuarmos debatendo esse assunto, está aqui ao meu lado, Marcelo Carvalho, que é diretor do Observatório de Discriminação Racial no futebol. Então, Marcelo, para a gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu lhe pergunto sobre uma ocorrência específica que já foi citada anteriormente no primeiro bloco pelo nosso outro entrevistado, Leandro Soares, advogado criminalista, que se refere ao jogo entre Internacional e Corinthians, ao caso envolvendo o volante Edenilson e o lateral direito Rafael Ramos do Corinthians. Sobre esse caso específico, essa ocorrência determinada, eu pergunto como foi o trabalho do Observatório de Discriminação Racial e se você estava no local no momento da ocorrência. Eu falei várias vezes já sobre esse caso, né? E o que eu chamo a atenção de todo mundo são algumas características desse caso. Primeiro, como a gente não tem um protocolo no futebol brasileiro de o que fazer toda vez que houver uma denúncia de racismo, esse caso nos ensinou que dele dá para tirar um protocolo. No momento que o Edenilson é xingado, ele vai até o juiz, calmamente, ele vai até o árbitro e diz, olha, eu sofri uma injúria racial, né? Sofri um ato de racismo. O árbitro para o jogo e vai conversar com os atletas, e os outros atletas se aproximam. E o Edenilson explica para cada um que se aproxima o que aconteceu com ele. E o árbitro sinaliza que parou o jogo para ouvir a ocorrência. Então nós temos uma sinalização ali muito importante de o que o árbitro deve fazer, o que o jogador deve fazer e quais os procedimentos que se devem fazer após o jogo. Porque após o jogo o Edenilson foi até o GCRIM, o Edenilson registrou o boletim de ocorrência, o árbitro colocou em súmula a denúncia do Edenilson, mesmo dizendo não ter ouvido, ele coloca em súmula, o que dá a possibilidade do Superior Tribunal de Justiça Esportiva julgar o caso, porque quando está em súmula o tribunal tem que julgar, ou seja, nós temos ali todo um protocolo que o futebol brasileiro precisa implantar. E ali nós temos o passo a passo para implantar esse protocolo. O segundo passo é as pessoas entenderem, por exemplo, quando elas questionam o Edenilson, se ele ouviu, se ele não ouviu, por que ele está falando isso, é para as pessoas entenderem, quando ele pede desculpa, o que já está dentro da cabeça de praticamente todas as pessoas negras. Porque o Edenilson, ele tem receio de falar algo que ele tem certeza que ele ouviu. Nós vamos ter agora todo um procedimento na polícia que pode atestar que de fato o jogador Rafael Ramos falou, ou pode atestar que não falou. Mas o ponto principal é que em nenhum momento a polícia ou a justiça vai dizer que o Edenilson mentiu. A polícia e a justiça vão poder dizer que não tem elementos para levar o caso adiante. E aí eu vou puxar outros dois casos que nós tivemos muito semelhantes. Um caso é num jogo entre Internacional e Ceará. O atleta do Ceará alega que o Vitor Cuesta xingou ele com ofensas racistas. E um jogo entre Flamengo e Bahia, que o Gerson do Flamengo diz que o Índio Ramírez também insultou ele. Nesses dois casos anteriores, nós não tivemos punição aos envolvidos, não tivemos nem mesmo julgamento desses envolvidos. Mas nós não tivemos julgamentos porque não existiu elementos que comprovassem a injúria. Onde não foi comprovado que o atleta foi insultado, mas também não foi comprovado que ele não foi insultado. Essa é a observação importante que a gente precisa fazer, porque o debate nas redes sociais, nesse momento, o Edenilson mentiu ou não mentiu. Então nós estamos julgando a vítima e não estamos julgando o agressor. Então é muito importante que a gente pare para pensar, se nós estamos construindo uma geração, uma sociedade antirracista, que a gente dê mais valor ao que a vítima fala. Porque se o Edenilson está dizendo que ele ouviu, bom, isso é inegável. E as pessoas precisam entender que é difícil para uma pessoa negra falar algo que ele de fato passou. Você imagina, então, eu inventar uma história. O tanto de pressão que tem. O Edenilson diz isso numa das
das manifestações dele, ele diz: eu gostaria de não falar sobre isso porque eu quero que a minha carreira continue como atleta. Não quero ficar marcado por esse episódio de racismo. Então, as pessoas precisam entender isso. Muitas vezes as pessoas não querem falar de algo que passaram para isso não ficar marcado na história delas. Por isso é tão importante que agora a gente preste atenção no desdobramento desses casos e jamais coloque em dúvida a palavra da vítima. Agora, Marcelo, a gente teve a oportunidade também de ficar sabendo de um caso recente, há poucos dias no interior aqui do nosso estado, aconteceu na chamada Nossa Aldeia, no interior do Rio Grande do Sul, envolvendo 2 times que disputam a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho aqui, e você também ficou sabendo desses casos, por óbvio, o Observatório atuou, e eu lhe pergunto um depoimento de como foi para você receber, principalmente as palavras, quando você percebeu de como se pronunciaram os envolvidos naquele episódio, quais os termos que eles utilizaram e como foi o caso em questão que eu estou relatando. Nesse final de semana, um jornalista chamou o Observatório para dizer que no jogo entre São Gabriel e Guarani de Venâncio Aires tinha ocorrido um caso de racismo. Ele estava narrando o jogo pela TV em tubo e ele não sabia precisar o que tinha ocorrido de fato, mas ele sabia que era um caso de uma denúncia de racismo. E aí ele me passou o link da rádio local que estava narrando o jogo. Então a rádio narrou o jogo com a câmera virada para eles, mas quando o jogo termina, a câmera vai para o campo e vê o jogador do Guarani exaltado. E aí o radialista um fala para o outro: o que será que aconteceu lá? Será que aconteceu o que eu estou pensando? Poxa, mas agora a sociedade começou a falar besteira. Será que é mais uma vez essas besteiras que estão falando? E aí, como eu não tinha elementos e não tinha nenhuma notícia, né? Nem veículo de comunicação tinha dado a notícia, eu vou ouvir tudo para tentar entender o que aconteceu de fato. Até que eles ouvem a palavra de um treinador e o treinador diz: olha, meu atleta sofreu injúria racial. E aí um fala pro outro: poxa, agora virou moda falar bobagem. Agora, poxa, será que vão punir o nosso clube que venceu esse jogo porque alguém falou bobagem? Em momento algum, eles trataram o racismo como crime. Em momento algum, eles se mostraram solidários à vítima. A questão era não punição do clube, a questão era: será que alguém falou uma bobagem? Não, mas aqui no nosso estádio, nosso torcedor jamais falaria isso. Então, assim, esse entendimento vai dentro de tudo aquilo que a gente já falou. Em momento algum, eles analisaram o racismo como crime. Em momento algum, eles se sentiram no papel da vítima. Isso é que a gente precisa discutir, né? Isso é o que o futebol pode nos dar para que a gente discuta. Como eu disse, a gente tem todo um protocolo que pode ser feito a partir do caso do Edenilson, e a gente tem todos os outros casos que a gente precisa entender o que é o racismo, se colocar no papel da vítima, entender que a gente, por mais que ame o nosso clube de futebol, por mais que a gente quer que ele vença, isso não pode estar acima do racismo. Por mais que a gente repita sempre que racismo é crime, a gente precisa entender que mais do que crime, ele é uma questão humanitária, que a gente não pode conviver com ela como a gente convive diariamente. Agora, Marcelo, como uma postura institucional, como o Observatório atua, sendo que ele é uma entidade que luta contra a discriminação racial? Institucionalmente, como ele atua nesses casos e a partir da ciência de um novo caso de racismo? Esse é um ponto importante. Assim, o Observatório hoje, ele é um projeto voluntário. Marcelo Carvalho, Débora Silveira, Natália, que a gente brinca que é a estagiária, são 3 pessoas que se doam ao Observatório. O Observatório hoje não recebe recursos de nenhuma entidade. Então o Observatório hoje sobrevive, por exemplo, vendendo camisetas que a gente chama de camisas de jogo. E essas camisas nos possibilitam que a gente leve o projeto para frente sem tirar dinheiro do bolso. Esse é um ponto. O segundo ponto já foi colocado para nós, para que a gente, por exemplo, quando tiver um caso de racismo, a gente entre como terceiro interessado nesse caso, podendo ter, dessa forma, algum recurso vindo de uma multa. Só que o Observatório é um projeto voluntário que muitas vezes eu estou atento ao que está acontecendo. Mas se eu entrar como terceiro interessado num caso, eu entendo que eu vou ter que entrar como terceiro interessado em todos os casos. E aí, juridicamente, eu não tenho um departamento jurídico. Juridicamente, e pensando em estrutura, não tem uma estrutura para acompanhar todos os casos que acontecem no Brasil. Então, assim, o Observatório hoje, quando a gente monitora um caso de racismo, nós temos um canal
que a gente conversa com o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e consulta, olha, recebemos essa denúncia, vocês estão sabendo dessa denúncia? Vocês vão julgar essa denúncia? E uma vez por ano a gente faz uma troca de informações. Olha, nós temos tantos casos que foram para vocês. Quais casos que vocês julgaram durante o ano? Uma vez por ano, o Observatório lança o relatório anual da discriminação racial no futebol, que é o mapeamento de todos os casos que ocorreram no ano anterior, com todos os desdobramentos possíveis que a gente achou informação na mídia. Isso é o que nos aproxima das entidades esportivas. Por quê? Porque mesmo o CBF, mesmo TJDs, mesmo a imprensa, todos eles usam esse material do observatório como material de referência quando estamos falando sobre racismo no futebol brasileiro. Dessa forma, o observatório está próximo, ou ele é conhecido por todas as entidades. O que muitas vezes nos falta é, de fato, estar próximo dessas federações, da CBF, por questões financeiras, né? Eu não posso todo dia pegar um telefone e ligar para as instituições, tentar viajar ao Rio de Janeiro, ao Nordeste. Então, o observatório faz, através desse monitoramento, a ponte com essas instituições. O que falta? O que falta é interesse das mesmas instituições em tentar uma aproximação com o observatório para que a gente pense em maneiras, em projetos para coibir, para diminuir, para tentar minimizar os casos de racismo, para que a gente converse com os torcedores, com os atletas, através de projetos de conscientização e de educação. Está faltando isso no futebol brasileiro. Muitas vezes as pessoas perguntam, será que precisa aumentar a punição? A punição ela é importante, mas ela não vai acabar com o racismo. Nós precisamos trabalhar com a punição, mas trabalhar principalmente com projetos de conscientização e de educação. Não dá para pensar apenas em punição. Por isso o Observatório está sempre à disposição. Já tem diversos clubes, a dupla Grenal já é parceiro do Observatório para ações, diversos clubes no Brasil já são parceiros do Observatório. O Observatório está sempre à disposição para que a gente pense iniciativas, mas é importante frisar, todas as iniciativas o clube tem que colocar a mão no bolso. Não dá para entender o Observatório como, vocês são a organização que trabalha com isso, então a gente está aqui para apoiar. Não, o Observatório é um projeto voluntário. Alguém precisa ser parceiro financeiro do Observatório. Perfeito. E justamente nessa questão, Marcelo, por se tratar de um projeto voluntário, como ser um participante, onde encontrar o Observatório e o principal, como contribuir para o Observatório? Observatório, quem quiser conhecer o projeto, entre no site observatorioracialfutebol.com.br. Nós estamos em todas as redes sociais, ainda não no TikTok, por não entender bem o funcionamento da ferramenta, mas estamos nas outras redes sociais. E quem quiser ajudar o Observatório, vista a camisa do Observatório Futebol Clube. Não é um time de futebol, é apenas um convite para todo mundo vestir a camisa do Observatório e ser parceiro de luta, não só quando ocorrer um caso de racismo, mas ser parceiro de luta todo ano. Ao vestir a camiseta do Observatório, você vai estar nos ajudando financeiramente a manter o projeto e você vai estar nos ajudando a levar essa mensagem tão importante para todos os estádios do Brasil. Hoje a camiseta vem com a hashtag Por Mais Respeito, que é a maneira que a gente entende de nos comunicar com a sociedade, porque por mais que seja o observatório da discriminação racial no futebol, hoje o observatório monitora todas as formas de preconceito e discriminação em todos os esportes no Brasil. Nós somos hoje essa referência. E aí precisamos da ajuda de todo mundo que está aqui nos ouvindo, nos vendo. Sigam o Observatório nas redes sociais, vistam a camisa do Observatório e principalmente reflitam, pensem o quanto vocês podem de fato ser parceiro do Observatório nessa luta. E esse é um convite não apenas para as pessoas negras, mas para todas as pessoas. O racismo atinge a comunidade negra, mas ele tem forte presença em toda a sociedade e é impossível vivermos num país democrático enquanto o racismo for tão presente na nossa sociedade. É um debate que não se encerra aqui. O que está sendo finalizado agora é o nosso programa. Eu agradeço a participação do nosso especial convidado, Marcelo Carvalho, ele que é diretor do Observatório de Discriminação Racial no Futebol. Então, obrigado pela participação, Marcelo. Estou sempre à disposição e eu costumo repetir, né? Infelizmente estamos aqui falando de racismo, mas felizmente conseguimos construir já um espaço ou um trabalho que hoje consegue entrar em diversos espaços e a gente está conseguindo levar esse debate sobre racismo para dentro do futebol
e usar o futebol, esse veículo de comunicação tão importante que são os clubes, para que a sociedade debata racismo. Então, agradeço o convite, agradeço a oportunidade e sigo à disposição. Nosso programa aqui hoje debateu um assunto muito importante e que cada vez mais, como eu já disse aqui, merece a minha atenção, o seu interesse e a indignação de todos nós como sociedade, porque hoje aqui nós discutimos e falamos sobre casos de racismo, discriminação racial, injúria racial. Então vamos levar adiante esse debate porque é um assunto que não pode se encerrar aqui, para termos ainda mais educação sobre o tema e conscientização social sobre a causa. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho em todas as nossas redes sociais e também acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.